Bom, então vamos dar início então à nossa live. Já tem aí algumas pessoas com a gente. Daia, boa noite. Nádia, como eu. Nossa, que bom que você está aqui com a gente. Você vai entender por quê. Fica aqui com a gente, tá? Inclusive, quando nós decidimos que seria este o tema do perdão, eu pensei em você, acredita? Em você mesmo, Nádia. Pensei em muitas pessoas, mas você foi uma das primeiras pessoas que me veio à mente, tá? Então fica aqui com a gente, que você vai gostar muito do que a gente vai falar aqui, tá? A maioria das pessoas que estão aqui me conhecem e sabe que o quanto eu gosto de compartilhar a vida com as pessoas e compartilhar a vida, os meus conhecimentos, as minhas experiências de vida, porque é através da minha vida, das minhas experiências, que eu posso ajudar pessoas, né? Se eu ajudar as pessoas só baseado nas coisas que eu li nos livros, não é bom, mas não teria tanta eficiência como tem eu usando a minha própria história, as minhas próprias histórias, né? E como todo mundo sabe, nessa jornada que tem uma história também, tá comigo a Dri, que é minha amiga, que foi um reencontro lindo que nós tivemos. Uma hora a gente vai falar sobre isso, porque agora o tema é o perdão. Num outro momento a gente vai poder falar de como foi o nosso reencontro. A Adri é uma amiga minha de muitos anos, é um encontro de almas, né, que aconteceu há mais de 20 anos atrás, e agora nós nos reencontramos. E a gente ainda não sabe explicar, tem uma explicação para isso, mas tem para esse reencontro, né? E que através dele está se dando isso, a gente está podendo ajudar pessoas com a nossa história, com os nossos aprendizados, com a nossa evolução, com a nossa consciência, tá? Então, eu vou chamar a Adri para ficar comigo aqui, para estar nessa conversa entre amigas, né? Que todo mundo que aí vê o nosso flyer vê que é uma conversa entre amigas. E eu vou chamá-la. Vamos lá. Já tá aqui, ó. A primeira. Tava lá no Instagram dela esperando. Que bom, Jerusa, que você entrou aqui então, né? Jerusa, oi, Bel, gente. Oi, meu amor. Jerusa estava lá esperando você lá no seu Instagram. Ela tá lá me esperando. Amor, fica aí que hoje é da Bel, tá? Mas pode ficar porque nós somos um só. Tá tudo bem, tá? Isso mesmo. Bem-vinda, meu amor, Dri, minha amiga. Obrigada. Bem-vinda aí para mais uma live aí de muita coisa boa, uma conversa boa aí, né? Sim. Essa conversa, não que as outras não tenham sido, foram ótimas, né? A gente teve um retorno, a gente está tendo um retorno, né, Bel? Muito bonito. Nós tivemos uma pessoa que, assim, ela se definiu como resgatada através da live do perdão. E isso é, assim, maravilhoso, incrível, não tem preço você pensar que através de uma live, uma pessoa tá ótimo, uma pessoa se sentiu resgatada, estava no fundo do poço, num processo de luta, de dor, de tristeza, e de repente essa pessoa se sentiu acolhida. Então, nossa, é maravilhoso, né?
eu tive a oportunidade, ela me mandou, eu mandei o áudio para a Bel e foi incrível. Então, hoje a gente vai falar sobre os desafios do perdão, porque é muito bonito falar sobre perdão, mas perdoar verdadeiramente é o grande desafio. Falar da boca para fora, eu te perdoo, uma porção de pessoas falam, mas tirar de dentro do peito aquela dor, aquele sofrimento, isso é a chave, é o segredo para essa plenitude. Eu tive que fazer isso na terapia, né? Eu, enquanto terapeuta, é isso que quando chega para mim um cliente, é isso que eu ensino ele. A primeira coisa, você quer ter uma vida plena, feliz, pacífica? Você tem que perdoar. Você tem que, em primeiro momento, eu até coloquei no meu Instagram hoje um texto, e eu coloquei primeiro, eu me perdoo, eu te perdoo. Porque o perdão, ele passa primeiro por nós. Porque se você trouxe para dentro de você sentimentos de raiva, mágoa, dor, ele está em você. Então, a primeira pessoa que precisa ser perdoada sou eu. O trabalho do perdão, ele passa primeiro por mim, para depois ir para o outro. Só depois que eu me perdoo, que eu me aceito com as minhas limitações, porque o ser humano, ele tem limitações, né? O ser, não, mas o humano tem. Então, eu aceito essas limitações, aí eu me perdoo, e depois eu vou conseguir perdoar o outro. Então, eu vou falar um pouquinho dentro da minha experiência de vida, eu vou falar um pouquinho dentro da minha experiência enquanto terapeuta, e aí a gente vai entrar, eu vou devolver a palavra para você, tá bom? Então, assim, dentro da minha experiência, enquanto a gente está aqui dando as cabeçadas, né? Porque nós somos crianças perdidas aqui, enquanto a gente não se encontra, e não se perdoa, e não se ama, e não se aceita, você vai acumulando essas histórias que você vive e vai guardando, né? A emoção que era para ter sido vivida, a emoção deveria vir, é um vento sopra, passa em nós e vai embora. Não, a gente vai acumulando as histórias que a gente viveu. Eu tive, né? Durante a minha vida, aí os meus 46 anos, eu tive lá, quando eu tinha 5, quase 7 anos, a separação dos meus pais. De repente, aquele pai que eu tanto amava, não convivia mais com ele, sentia falta do pai, sentia enganada pelo pai, traída, o pai que na loucura dele também, uma outra família, foi embora. A mãe não aguentou aquela situação de vida dupla, separou desse homem, levou a gente com ela e nós ficamos sem ele. Então, enquanto adulta depois, eu tive a gente não se perdoa, enquanto a gente não refaz o caminho de volta para o amor, a gente fica nessas histórias. Então, dentro da terapia, geralmente as pessoas trazem essas histórias também, as histórias delas, as histórias do passado delas. E geralmente quase nunca, né? É história de agora, é tudo história do passado. Agora a pessoa tem, até porque para se procurar uma ajuda,
o primeiro passo, que é o procurar ajuda, a pessoa já começou a despertar para a necessidade de mudança. E eu gosto muito de trazer para o meu cliente que existem várias histórias, né, de perdão. Eu preciso perdoar o meu irmão que eu tive uma briga, eu preciso perdoar o meu pai que abandonou, eu preciso perdoar o marido que traiu. São N histórias. Mas, assim, de todas as histórias do passado, eu, enquanto terapeuta, eu não vivi isso, mas enquanto terapeuta, quando o cliente chega e me conta que ele foi abusado na infância, para mim é o trauma mais doído, eu não digo mais difícil, mas mais dolorido para a gente conseguir ajudar essa pessoa. E aí, como eu já tinha experiência de uma amiga que passou por isso, eu tive essa oportunidade para ajudar essa amiga, né, a passar por esse trauma que já não existia mais, né? Porque é algo que aconteceu no passado dela, mas para o presente, para o futuro ser diferente, eu tenho que fazer as pazes com o meu passado, eu tenho que perdoar aquilo que aconteceu comigo. Então, eu não vivi isso, mas eu tenho uma grande amiga que viveu e eu quero conversar, eu quero que essa amiga conte, porque essa nossa live vai ir para o meu canal do YouTube e eu quero que as pessoas saibam que é possível perdoar, é possível ressignificar a vida, é possível refazer a própria história e viver plena, e viver sabendo que existe um futuro lindo, maravilhoso, ali na frente, desde que eu me encontre no passado. Eu perdoe o meu passado. Um passado que às vezes nem fui eu, né? Porque uma criança, sim. A criança é vítima. Né? O adulto, muitas vezes a gente percebe a mulher se permitindo o abuso, né? O abuso do companheiro, o abuso de quem quer que seja. Tantas histórias, né? Que a gente é só ligar a televisão que tem de homens que mataram, de maridos que agrediram, de companheiros que agrediram, mas só que isso não foi uma vez, ele não começou agredindo no primeiro dia, isso foi algo que foi sendo permitido pela pessoa ali, pela pessoa que está sendo agredida, que não tem coragem, que se sente vítima, e por ela se sentir vítima, ela continua naquela situação. E o adulto não tem necessidade de ser vítima. Mas uma criança, geralmente, medo ela vai ficar. Ela vai ser vítima durante muitos anos. E aí, eu quero que você, Isabel, conte essa história para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois. De como é ser uma mulher adulta, uma mulher maravilhosa, uma mãe, uma mulher que dá gosto, a gente vê que tem uma vida maravilhosa hoje, mas que só conseguiu ter essa vida maravilhosa porque fez esse trabalho de perdão, de perdoar a si própria e de perdoar o abusador. Porque a história que eu estou falando, essa amiga minha, já deu para perceber que é você. Conta pra gente um pouquinho. Então, a minha história é a história de muitas mulheres pelo mundo, né? E eu tenho certeza que a grande maioria delas, não tem coragem de contar a própria história, porque junto com a nossa história de abuso, vem muitas outras coisas, né? Acontecimentos que faz com que a gente não tenha coragem, né? Eu já não vivo isso mais, eu tenho coragem de contar a minha história por exatamente ter passado por esse processo.
do auto-perdão e de perdoar o abusador. Que isso pode, muitas pessoas, né, aqui com a gente tem poucas pessoas, mas muitas pessoas que vão assistir a esta live vão se identificar, né, porque tem muitas mulheres pelo mundo que vivenciaram experiências semelhantes a que eu experienciei e que ainda vivem aquela história lá atrás, né, que comigo aconteceu aos 4 anos, né? Dos 4 aos 11 anos de idade. Então foram aí alguns anos, né? Você vivendo essa experiência, a pessoa, eu vivendo essa experiência. E só aos 11 anos é que eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. Só que junto com tudo que estava acontecendo, eu já havia criado muitas coisas, né? A criança que se tornou uma pré-adolescente, que já era uma pré-adolescente, já havia criado muitas coisas dentro dela. E foi então que a minha vida adulta se tornou muito difícil, com desafios extremos, né? Porque eu era a Isabel adulta, mas eu carregava a Isabel criança, com aquelas memórias, com aquelas emoções, né? De aos 4 anos de idade até os 11 anos de idade, viver uma experiência de abusos, né? E aí eu me tornei uma adulta cheia de emoções como culpa, medo, raiva, julgamento e principalmente vítima. Para filho. Principalmente vítima, né? E eu só vivia coisas que tinham essa semelhança, né? O que tem semelhança com o medo, com a raiva, com a culpa, com a mágoa, acontecimentos hostis, né? Os meus relacionamentos eram relacionamentos passionais, relacionamentos difíceis, porque eu acreditava que era exatamente aquilo que existia, né? Só pessoas. A figura de homem que eu tinha na minha vida era exatamente alguém abusador, alguém ruim. E eu ainda, com tudo isso, com todas essas emoções, eu criei uma outra emoção em mim, que é a vingança. Eu queria projetar na figura masculina, nas pessoas que se aproximavam de mim, nos homens que se aproximavam de mim, eu queria projetar todas essas emoções. E, consequentemente, eu ia receber de volta as mesmas coisas, né? Então, por muito tempo na minha vida adulta, eu tive relacionamentos difíceis por causa de todos aqueles acontecimentos da infância, né? E por muito tempo, eu ficava na vitimização e procurando por que eu ficava. Que a gente não sabe quando a gente tem essas emoções que nós foram as janelas que nós abrimos lá na infância, né? Os monstros que nós criamos com as nossas experiências, que a minha foi essa, né? Eu ficava num papel de vítima, eu ficava o tempo todo me lamuriando. Por que essas coisas acontecem comigo? Por que nada dá certo? Por que eu só atraio esses homens que me fazem mal, que me magoam, que me humilham, que me agridem emocionalmente, psicologicamente? Por quê? E foi então que eu resolvi
a ressignificar, dar um novo significado para minha vida e sair daquele lugar onde eu vivia, né? Que era de vítima, que era de julgadora. Eu precisava primeiro aceitar a minha história, compreender a minha história, aceitar a minha história e me perdoar, primeiramente, porque eu carregava muita culpa, né? Porque por trás de uma criança abusada, existem muitas emoções. E a principal dela é a culpa, principalmente como foi a minha, né? Como foi, Nanda, querida. A minha história veio, isso aconteceu com uma pessoa que, é, você, a pessoa que aconteceu é alguém que na maioria das vezes nós temos como mártir, né? Como heróis, como nosso protetor, como alguém que a gente só quer amar, né? E como, como lidar com isso, né? Como lidar com todos esses sentimentos? Culpa, raiva, vitimização, como lidar com isso? Então, eu precisei aceitar a minha história, compreender a minha história e para que eu pudesse ressignificá-la. E isso aconteceu em 2012, quando comigo foi assim, né? Talvez alguém se identifique, talvez não precisa o teu pai morrer para você ressignificar a tua história. E comigo foi assim. Em 2012, o meu pai morreu. E foi então que eu decidi dar um novo significado para minha vida. E hoje, a minha história, eu quero usá-la apenas para ajudar pessoas. Não mais para ser vítima, não mais para carregar nenhum sentimento negativo, nenhum sentimento que me coloque no lugar de alguém sem importância, que era o que eu me sentia, né? Sem importância. Hoje, por causa de todo o movimento que eu fiz na minha vida, eu me sinto uma pessoa empoderada, uma pessoa muito capaz, muito merecedora, feliz. Eu sou plenamente feliz, mesmo acontecendo coisas na minha vida. Isso não é mais algo que me impeça de ser feliz, de amar um homem, né? E de ver um homem como alguém importante, bom, e é isso. Bel, eu não sei se as pessoas perceberam, mas você precisou que o seu abusador morresse, né? Para ressignificar a sua história. Que no caso, às vezes as pessoas não vão perceber tão claramente quem era seu abusador. Quando o seu abusador morre, aí você se vê diante da oportunidade de refazer a própria história, que era o seu pai, seu abusador. Mas muitas pessoas, o abusador está vivo, né? Então, essa sua história, ela pode vir para mostrar para as pessoas assim, que eu não preciso esperar o abusador morrer. Né? Como a gente conversou há não me lembro, uns 2 meses atrás, e eu falei com você assim, Bel, você já buscou saber a respeito do seu pai? Como foi a vida dele? Porque assim, com o meu cliente, geralmente, a hora que a gente procura saber a história dessa pessoa que era agressor, abusador, daquele que causou a dor, geralmente ele também tem uma história de vida muito triste. Então, são ciclos que se repetem.
São ciclos que continuam e vão continuando, continuando. E aí, quando eu vou lá na fonte, descubro mas por que aquela pessoa fazia isso? Geralmente tem um motivo. A gente não está aqui para proteger os abusadores, proteger os agressores, mas enquanto ser, agora a gente vai sair um pouquinho do humano, porque humanamente, quando você me contou essa história há muitos anos atrás, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, é claro. No primeiro momento eu quis matar seu pai, né? Eu pensava, que monstro. Como que ele teve coragem de fazer essa com a menininha? E passa aquele filme, né? E depois eu fui estudar, né? Eu já estava nesse processo que a gente conversou hoje à tarde, né? Eu passei pelo processo da autoajuda, eu passei pelo autoconhecimento e hoje a gente chama de autorrealização, porque é autorrealização mesmo, é se realizar enquanto ser humano, porque ser humano são os dois juntos, é a dualidade, né? Eu sou um ser, mas eu também estou humana. Então, o meu lado humano, naquela época, quis matar ele. E depois, quando eu fiz todos os cursos, à medida que eu vou evoluindo enquanto humano, porque o ser já é tudo, eu percebi que não é julgando o seu pai, não é colocando ele como um monstro, que eu te ajudaria. Eu te ajudaria acolhendo a história e tentando trazer para a luz, né? Para a luz da consciência aquele Olha ser. aí, olha que legal. É a minha prima Ana Paula, né? E foi uma também que a gente conversou muito sobre isso. Ela está aí assistindo a gente, sobre buscar a história do abusador dela, que ela foi molestada. Parabéns, Ana Paula. Parabéns. Ela foi. A história dela não é de tantos anos quanto a sua, foi uma situação, mas independente de ser um dia ou vários anos, né, gente? É muito ruim o que a criança passa, principalmente porque no seu caso, no caso dela, foram crianças. Então, assim, quando você busca a história dessa pessoa, você vê que essa pessoa, ela não tinha consciência nenhuma. Ela era um inconsciente. Às vezes a gente usava o termo um doente, mas é um inconsciente que também precisa de ajuda, né? No seu caso e no caso da Ana Paula, eles já morreram, mas já fizeram a passagem. Mas existem muitos aí que continuam, né? A outra colocou, eu perdoei meu abusador quando vi que só perdoando eu seria livre. É isso. Que linda! Só perdoando a gente se torna livre. É uma liberdade mesmo. Quando eu perdoo, em qualquer situação. Né? Eu costumo falar isso muito aqui na minha casa, que a raiva ela não serve para nada, a mágoa não serve para nada, a não ser para pesar a vida da gente, para atrasar a vida da gente. Então, independente do que o outro faça, eu já estou com essa visão há muito tempo, graças a Deus. Eu precisei ter essa visão para minha mãe, inclusive, quando a minha mãe começou eu acho que ela já estava entrando no processo do Alzheimer. Ela começou a criar histórias. E ela criou uma história muito triste, uma cidade muito pequena a meu respeito. E naquele momento doeu a própria mãe, né, criar uma história mentirosa ao meu respeito. Mas eu olhava para aquilo e eu falava, bom, eu não fiz nada. Então, assim, eu nunca acusei, eu já estava no processo tão bacana que eu nunca fiz o mesmo. Eu não me tornei o meu agressor. Eu não fiz o mesmo, eu não falava dela, eu simplesmente me afastei. Nós ficamos 8 anos sem falar. Esse ano, eu estou indo para Minas na sexta-feira, é o primeiro dia em 8 anos das mães que eu vou passar com minha mãe de novo. E, assim, eu me afastei da minha mãe, porque o que ela tinha feito, eu não queria, era mentira. Eu não tinha como ficar lutando com uma história que minha mãe estava criando. Então, a primeira coisa que eu fiz, assim que eu soube, foi perdoá-la e me afastar. Eu me afastei
durante esses anos todos e tive o privilégio, porque isso é um privilégio, né? Eu tive o privilégio da minha mãe me pedir perdão. Então, assim, e quando ela me pediu perdão, eu achei tão interessante, porque eu já tinha perdoado. O perdão não era para mim, né? O perdão era para ela. Ela precisava de ouvir. E ela repetia, me perdoa, e para mim já estava tudo bem, porque assim que ela fez, eu perdoei ela. Eu me afastei porque, assim, aquilo era ruim, porque ela continuou falando, ela continuou insistindo naquela história. E ela insistiu tanto na história, nas histórias, não foi só na história. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas ela sempre foi muito rancorosa. Ela sempre guardou muita raiva no coração dela. E eu olhava para aquilo, e minha mãe foi o meu grande exemplo de falar: eu não quero guardar rancor das pessoas. Eu me afasto, vou viver a minha vida, porque as pessoas também confundem, Bel. Perdoar não é trazer de volta para sua vida, não. Perdoar é o que a nossa coleguinha fez. Perdoar é se livrar. Eu me livro daquilo. Mas eu não preciso trazer para minha vida de volta. Eu trago para minha vida de volta se valer a pena. Eu trouxe a minha mãe de volta para minha vida porque a minha mãe, além dela ter... ela sofreu, claro, né, gente? É impossível uma mãe, um pai não fazer essas coisas e não sofrer. Mas ela ganhou de presente, para ela a cura foi o Alzheimer. Porque não era só comigo que minha mãe, ela foi uma pessoa que, infelizmente, ela tinha esse hábito de guardar rancor das pessoas por qualquer bobagem. Mas, bom, hoje ela não guarda rancor de ninguém. Eu achei muito fofo que meu pai foi pedir perdão para ela. E minha mãe odiou meu pai mais de 40 anos. E como ela tem Alzheimer agora, ele me perguntou se valia a pena. A gente fez todo um esquema e ele foi pedir perdão para ela. Aí eu estive lá em fevereiro e ela falou comigo assim: seu pai veio aqui me pedir perdão. E eu falei com ele que quem perdoa é Deus. Aí eu disse: não, mãe, mas a gente perdoa também. Aí ela falou assim: então, eu até perdoei para ele ficar feliz, mas eu nem sei o que ele fez comigo. Então, assim, o Alzheimer para minha mãe trouxe isso, né, gente? Mas ela teve que adoecer. Então, agora vamos falar aqui. A gente vai ter que adoecer das histórias mentais para perdoar? Ou eu prefiro perdoar agora, eu perdoo o tempo inteiro. Para começar hoje, Bel, o Curso em Milagres gosta de falar, né, que o perdão, ele é o meio, ele não é a meta. O perdão é um meio para se chegar no fim. Eu, Adriana, hoje percebo isso. Hoje eu olho para tudo que acontece e aqui eu nem vejo motivo para perdoar, porque se o outro não sabe o que faz, para que eu vou ficar guardando aquilo? Eu deixo passar e pronto. Mas nesses casos mais pesados, né, que é o do abuso, do agressor, o ideal, perdoa e segue sua vida. Perdoa e reconstrói a sua história. Porque existe uma história linda que a gente pode criar agora. Né? Quando você diz que você queria se vingar, olha o nível, a frequência baixíssima dos sentimentos em nível de Hertz, falando em física quântica. Os níveis que você vibrava eram níveis baixíssimos. Raiva, mágoa, rancor, vingança. Aí o que quando eu vibro nesses níveis baixíssimos, o que vai vir para mim? Lembra, gente? Vamos falar de novo. Nós somos grandes imãs. Eu atraio aquilo que eu emano. Por que os seus relacionamentos eram todos relacionamentos ruins? Porque a sua vibração era baixíssima. Seu agressor partiu, voltou para casa, o corpo fica aqui, ele pertence à Terra quer ele de volta, o ser vai embora, o ser retorna para os braços do Pai, e aí a Isabel consegue se libertar daquele sofrimento, começa o caminho do perdão. Não foi de um dia para o outro, né? Mas foi um caminho do perdão. E nesse caminho do perdão, o que a Isabel começa?
A Isabel começa a elevar a vibração dela. E nesse elevar de vibração, a Isabel consegue o quê? Isabel consegue vibrar e buscar a vibração do Juliano, lá no Paraná. A menininha que morava em São Joaquim de Bicas. Busca a vibração do Juliano, atual esposo maravilhoso dessa moça. Olha aí. São os nossos Julianos, né? Você tem o seu Juliano, eu tenho o meu, nossos maridos maravilhosos. E isso é muito real, isso é muito real. Muito. E é maravilhoso. Tem uma pergunta? O que é a ressonância, né? O que Como é... a gente faz quando isso perdoa e mesmo assim sofre por ver a pessoa sofrendo, se maltratando a si mesma. A pergunta é... Da Jerusa. Da Jerusa, que é a minha prima. Como a gente faz quando você perdoa e mesmo sofre por ver a pessoa sofrendo e maltratando a si mesma? Tá, então a gente vai entrar, Jerusa, minha querida prima, em deixar o outro viver a vida dele. Eu perdoo. Eu falei isso até num vídeo meu que está no YouTube. Eu perdoo. Eu peço perdão, eu perdoo. Agora, o que o outro faz, se o outro quer continuar tomando veneno, se o outro quer continuar vibrando aí nessas vibrações horríveis, é dele. Quando eu perdoei minha mãe, o que é teu é teu. Eu deixei ela continuou fazendo as mesmas coisas. Mas olha como que é interessante, Bel. Eu perdoei a minha mãe. Eu não emanei ódio, e pelo contrário, quando eu comecei, a minha vida foi só melhorando. Tanto que eu estava tão chateada por estar naquela cidade pequena, que você é de lá e você sabe, e eu me sentia péssima, porque minha mãe criou uma história, gente, é uma mentira, isso é grave também, né? E morar numa cidade pequena, as pessoas te olham e você passa pela sua mente ali, será que eles estão acreditando nisso? Será que as pessoas pensam isso de mim, né? Eu queria mudar de lá e eu comecei a pedir, a emanar para o universo. Eu quero ir embora daqui. Só que eu queria ir embora para Betim, eu queria me mudar para Betim. E eu acho que a minha emoção foi tão grande querer ir embora, que um dia meu marido chega e me fala, amor, eu tive uma proposta. Amor, teve uma proposta? Sim, no Rio Grande do Sul. Eu olhei para o céu e falei, como assim? Pediu para o senhor para Betim? Você vai me mandar para o outro lado do país. Mas o que eu fiz? Eu peguei aquela oportunidade e fui. E lá foi onde eu encontrei toda a questão da terapia holística, do me encontrar, do me perdoar e fazer as pazes não só com a minha mãe, eu fiz as pazes com meu pai primeiro. Eu perdoei meu pai, eu entendi que o meu pai fez aquilo que ele sabia. E minha vida começou a fazer uma volta de 360 graus, igual a sua, né, Bel? Sim. E eu comecei a ver, gente... Você vê o poder do perdão, gente? O poder do perdão. O poder do perdão transforma a vida da gente. Por isso que eu perdoo toda hora. Eu acho que é o sentimento mais poderoso, assim, é perdoar. Eu acho que é o mais poderoso. Perdoar. Eu costumo dizer pra sair da inércia e a vida fluir com leveza, o perdão é o mais, assim, é o pontapé. Né? O que Jesus... Jesus falou de 3 grandes sentimentos aqui. Ele falava o tempo inteiro, ele falava do amor, do perdão e da compaixão. São os 3 sentimentos mais importantes para quem quer ter uma vida plena, para quem quer ter uma vida pacífica, como nós temos, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas todo dia essa mulher tá ótima. Sim, gente, eu tô ótima todo dia. Eu emano alegria, eu emano felicidade. Eu sou feliz com pouco, eu sou feliz com o arco-íris que eu vi outro dia. Tava chovendo, eu olhei pro mar e eu vi que tava chovendo em alto mar. E a hora que eu olho pra cima tinha um arco-íris, gente. Eu vibrei de felicidade com aquele arco-íris. Eu vibro de felicidade por estar mas viva. Você tá falando isso porque tá tudo bem aí com você, não acontece nada. Mas é exatamente porque você vibra nisso.
Por isso que Não acontece mesmo, você tá minha vida é você plena. tá falando isso, porque sua vida tá muito boa, você tá aí morando em São Paulo, com teu marido, teus filhos estão bem. É muito fácil, né? Sim, mas é exatamente Vai por isso. saber. Sim, mas eu parei de vibrar, né? Eu parei de vibrar Sim. nas coisas ruins. E quando acontece algo, né? Que às vezes acontece uma coisa que é externa. Não fui. A Bel hoje, gente, a Bel cismou de sair de frente da câmera e me deixa aqui falando ali com a tomada, Eu tô aqui, sabe? olha a Ela me cabecinha. deixa falando com a tomada. Ainda bem que eu perdoo constantemente, né? Eu perdoo. Eu tô aqui, inclusive, tampando essa tomada, ó. Ah, gente, tá tudo bom. Mas aqui foi a partir do movimento do perdão a mim, do perdão. Eu sou, né? Eu tenho um relacionamento de quase 30 anos. Em setembro, eu e meu esposo vamos fazer 30 anos que a gente está junto, que a gente começou a namorar. Então, você imagina, foi só esse céu? Por quê? Porque eu não conhecia a vibração, não sabia disso tudo, né? Mas agora eu sei. Agora eu sei. E eu vibro só mesmo. E não tem, ó, gente, não tem um ano só que eu tô feliz, não, tá? Tem mais. Eu acho que assim que eu saí de Minas e me encontrei, que não foi sair de Minas, Não foi mas eu porque precisei saiu de sair de Minas para me encontrar. Desde que eu me encontrei, a cada dia que eu acordo de manhã, eu agradeço ao Criador. Ai, muito obrigada, mais um dia de vida, Senhor, muito obrigada. E eu vivo só por hoje. Só por hoje, a minha filosofia de vida. Só por hoje. Quem colocou ali eu não consegui ver. Pode E a subir, parte pode também, descer, quando tem Kindri, é o que realmente quer. sentido grandes O vitórias. amor, Ai, quem a Ana perdoa e Paula. tem compaixão. Isso, Cleide. Aí, ó, teve ajuda nas terapias, né, Ana Paula? E a gente sempre conversou sobre isso, porque às vezes a pessoa não está conseguindo sozinho. Sozinho é complicado mesmo. Então, a Bel procurou muita ajuda, né, Bel? Muita, fez constelação, procurou terapias. Muitas eu procurei e muitas eu não precisei procurar, porque quando você começa se abre para isso, você se permite, você vai buscando, mas muitas coisas vão vindo até você, né? A própria constelação veio até mim, eu conheci a microfisioterapia, o Theta Healing, mas o que me trouxe todas essas ferramentas foi. Mamãe sabe, meu amor. Pode entrar e pegar. O início de tudo foi o Reiki, né? O Reiki que foi a porta, foi um portal, na verdade, que se abriu, né? Foi o grande portal. A O meu minha também. Marlise falava, é o grande portal. Mas quem abriu, na verdade, quem abriu essa porta, fui eu que virei a chave, né? Foi você. Ninguém faz isso por mim, ninguém vai fazer. É, alguém pode, metaforicamente falando, alguém pode colocar a chave na tua mão, pode te indicar o caminho do portal, né? Mas que é, no caso, um terapeuta, né? Enfim. Mas é só nós, eu que tive que fazer tudo. E esse processo é um processo muito doloroso, por isso que muitas pessoas têm medo, né, de encarar todas essas, encarar a própria história, encarar essas emoções, trazer para a superfície tudo isso, porque vai vai trazer tudo à tona, né? Mas é assim que funciona. Para você ressignificar a sua vida, para eu, vou falar na primeira pessoa, para mim ressignificar a minha vida, eu precisei trazer tudo à tona, e mesmo com a culpa, mesmo com o medo, mesmo com a raiva, e aí nos primeiros, né, nas primeiras sessões de terapia, é, é uma lavagem de alma, a gente chora muito, né, para limpar tudo isso, para transmutar tudo isso, tem muitas lágrimas, então é preciso muita coragem. Então, olha, mais uma coisa que eu me sinto Coragem. empoderada, né? Sou corajosa.
eu enfrentei os meus medos, né? Eu encarei os meus medos, né? Na verdade, eu encarei os meus medos e eu pude ressignificá-los exatamente fazendo isso, trazendo tudo à tona e me descabelando, né? É, tem eu coloco que fizeram um meme, né, sobre o processo evolutivo, né? A expectativa é aquela coisa toda calma, né? O processo evolutivo é tranquilo, eu vou passar por isso numa boa, vou resolver tudo e tá tudo, e vai estar tudo bem. E não é, o processo de autoconhecimento, de autocura, é, é um processo muito doloroso, mas que te leva a uma vida plena, a uma vida como a Adri falou aí agora, né? Eu tô bem o tempo todo. Parece até clichê, né? Eu tô bem o tempo todo. Como assim? Essa Tempo pessoa todo. tem gente que fica até incomodada. Como essa mulher tá bem o tempo todo? Não é assim, ai. Mas, Como você tá? Tô ótima. Tô mas não ótima. E eu acontece tô ótima nada. mesmo. Mas não acontece nada na sua vida. Sim, acontece vários Acontece. desafios, né? Mas tudo que a vida traz, eu falo, venha vida, eu quero. Estou aqui, aberta. Vamos viver. Viver o processo, a vida em si. Quando você falou aí de coragem, eu gosto muito, né? Porque coragem tem um significado que as pessoas não sabem, né? Que é cor, agem. Cor, coração, agem, agir. Cor, grego. Então, a palavra coragem é agir com o coração. Quando você sai da mente e vai agir com o seu coração, tudo tende a fluir, tudo tende a ser bom. E a vida vira o que ela já é. Viver é maravilhoso. Né? Quando a gente conversou, mesmo você que passou por isso na infância, o dia que eu te perguntei, eu falei, Bel, mas porque a criança pequena, com 4 anos, ela é um puro amor. Então, quando começaram lá, você nem entendia, porque você era puro amor. Você ainda naquela época amava o seu abusador, porque ele era o seu pai. Né? E à medida que você cresceu, o ego vai construindo, e aí que você começou a perceber que aquilo ali não era legal, que aquilo ali não era bom. E aí você começou a sair daqui e ir para ali. Tá na hora da gente sair daqui e voltar para cá. Talvez eu me sinto ótima todos os dias, porque eu não vivo mais aqui. Eu vivo aqui. Não tem briga, não tem... Eu sinto a emoção passa por mim e eu continuo vivendo. Às vezes pode falar assim, mas será que hora nenhuma ela fica? Fico. Mas eu fico o que eu levava. 15 dias, uma semana, ou um dia inteiro ali ruminando. São minutos. Aquilo passa, eu olho e falo, quer saber? Se a pessoa falou, não sabia nada que estava falando. Ela não falou para me incomodar, não. Ela falou porque ela falou e pronto, tá tudo bem. E vamos seguir em frente. E a vida segue. É assim que tem que ser a vida. Seguindo. Sim. Perdoando. Perguntaram para Jesus certa vez quantas vezes deveria se perdoar. E ele falou 70 vezes 7. Gente, olha que coisa maravilhosa. E é ao dia, tá? 70 vezes 7. Isso antes entrava na minha cabeça e pensava, não, 490 vezes. Sim. 1000 vezes. 1 milhão. Eu quero não guardar sentimentos de baixo no meu coração, de baixa vibração. Eu só quero sentimentos de alta vibração. Eu vibro nas coisas boas. Eu vibro, porque aí volta mais do que eu vibro em mim. Então vamos vibrar na certeza de que estar aqui é um privilégio, de que estar aqui é um presente, de que a vida é o grande presente, independentemente do que você viveu no passado. Ressignifica, reconstrói a sua vida. Só você pode fazer isso. Só eu poderia fazer isso na minha vida. Só eu pude fazer.
Enquanto eu não olhei para a vida e entendi que eu era a personagem principal do meu filme, da a minha vida não foi tudo. Eu vivia altos e baixos. O meu relacionamento era assim, ó, um dia muito feliz, um dia muito triste, um dia muito feliz, um dia muito triste. Não, hoje eu sou todo dia a mesma coisa, o caminho do meio. Ah, mas você não é muito feliz mais? Claro que eu sou. Todos os dias. Você não chora, não tem tristeza? Sim, às vezes acontecem algumas coisas, né, que não cabe a mim e que faz a gente se entristecer, mas logo eu volto para minha vibração boa e a vida continua. Como que tá a sua vida hoje, Bel? Diz aí para as pessoas. Ai, nossa Senhora, minha vida é muito boa, minha vida é muito tranquila. E eu sempre falo com todo mundo que chega lá na clínica, né? Gente, viver é bom demais. E eu falo isso com tanto entusiasmo e eu percebo nos olhares, sabe? Quando eu digo viver é bom demais, gente. Aí eu olho, eu percebo os olhares profundos, sabe? A pessoa olha dentro dos meus olhos querendo acreditar que viver é bom demais. E eu percebo, obviamente, né? Que nessa busca minha eu acabei virando uma terapeuta, não atuo, mas a gente consegue ter esse olhar, né? A gente consegue ter essa percepção. Que muitas dessas pessoas olham profundamente nos meus olhos e elas querem acreditar. Como a vida é maravilhosa, aonde tu tá vendo isso? Eu tô vendo, eu tô sentindo dentro de mim, né? Porque é como você arrancar de dentro de você todas essas emoções que faz com que você crie um mundo horrível, um mundo onde só tem pessoas ruins, que querem te fazer o mal. Então, quando você vai tirando todas essas emoções de dentro de você, você vai vendo exatamente assim, que a vida ela é maravilhosa. E a minha vida é maravilhosa não pelo que eu tenho hoje, né? Que é uma casa maravilhosa para morar, uma casa confortável. Eu tenho meu próprio negócio, eu tenho a minha própria empresa, eu tenho, enfim, é o que eu sou aqui dentro. Sou harmonia, eu sou amor, eu sou paz, eu sou compreensão, eu sou tolerância, eu sou compaixão. É, tem gente aqui comigo. Nem gosta de aparecer e hoje está querendo aparecer, vê se pode. Então hoje eu sou isso, ó. Aqui a prova disso aqui, ó. Olha o que eu tenho também, ó. Ei, é você que tá aí querendo aparecer hoje, Hoje Francisco. Que lindo! Ai, que fofo Hoje eu você. tenho uma família, né? Meu filho. Hoje eu tenho. Eu tô falando do que eu tenho, assim, né? De mais importante, assim, que eu conquistei. E que eu percebo, que eu vejo, porque nem isso eu vi. Eu tive a minha filha com 15 anos, que hoje é aniversário dela, fez 23 aninhos. Ah, parabéns para ela. Obrigada. Eu tenho a minha filha de 20 anos, a Vitória, a Nayara. E eu nem percebia isso também, né? Eu não percebia que eu tinha as minhas filhas. Eu percebia que eu tinha porque eu tinha obrigação de criá-las, eu tinha na minha cabeça, era a minha obrigação. Mas não era, eu não queria que fosse uma obrigação, eu queria que fosse por amor, né? Mas eu não sabia fazer isso também, que é uma outra história, né? E depois desse processo e dessa decisão que eu tomei de tirar de dentro de mim todos esses sentimentos, eu passei a perceber o que eu tenho de fato, né? Minha família. Hoje eu sou avó, eu tenho a minha neta maravilhosa, que é a minha alegria. Tenho meu marido, eu tenho os meus genros. Então, a minha vida, ela é de fato perfeita. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um trabalho maravilhoso, eu sou uma pessoa maravilhosa e eu quero ser mais ainda. Eu quero ser, e eu sei que é possível eu ser ainda melhor, sabe? E eu devo isso ao processo, esse processo
de limpeza, vamos dizer assim, né? A Cleidiane, a Cleide, um beijo, Cleide, pelo seu depoimento aí. Ela falou algumas coisas. Se ela estiver aí com a gente, dá um oi de novo. Ela falou uma coisa Ana tão Paula legal. A Cleide falou que foi depois que ela perdoou o seu abusador que ela se sentiu livre. Viu que você falou essa questão aí do veneno que a gente toma esperando o outro morrer. Quando você perdoa, quando você deixa ir, isso é a liberdade que Deus, que se fala no curso em Milagres, né? É essa liberdade. Ser livre é você não carregar mais nada dentro de você que te aprisiona no mundo, no mundo sombrio, né? Um mundo que Isso. você não consegue ver luz. E aí, quando você Errada. quiser, você vê a luz, você se torna aquilo que você de fato é, né? Você se Isso. E mostra nós somos luz. luz. Bel, tá acabando. 20 segundinhos. Vamos agradecer a todos que estiveram conosco. Obrigada, muito obrigada. Um beijo para você. E a todos que vão assistir depois. Obrigada a você por abrir seu coração conosco. E até a próxima, minha querida. Queremos fazer muitas ainda, tá bom? Te amo. Eu também te amo. Muito obrigada, gente. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar aí um pouquinho com a minha história. Vocês ou alguém aí que for assistir a nossa live. E conta sempre comigo, tá? Beijo, querida. Obrigada. Com certeza ajudou. Fica com Obrigada, Deus. Deus também.